Meus irmãos, é certo que a palavra de Deus, ela dá grande importância às nossas palavras. Ela dá grande importância àquilo que sai dos nossos lábios. O Senhor Jesus foi Ele que disse que pelos frutos são reconhecidos aqueles que são servos verdadeiros, servos fiéis, e aqueles que não são. E após dizer isso, que pelos frutos são conhecidos, o Senhor Jesus conclui: por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. De modo que as nossas palavras, elas não são algo trivial, elas não são algo sem importância. Pelo contrário, foi o Senhor Jesus que também disse certa vez que no dia do juízo, todos nós vamos dar conta das palavras frívolas, das palavras impensadas, das palavras que escapam dos nossos lábios sem que nós pensemos antes de dizer. As nossas palavras são coisa séria. E as nossas palavras revelam quem nós somos, revela o que está dentro do nosso coração. Porque a boca fala, a boca transborda daquilo que está cheio o coração, daquilo que nós estamos entesourando, guardando no nosso coração. As palavras importam. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz que, embora sim as palavras sejam importantes, elas são insuficientes. De nada adianta um sábio discurso, de nada adianta palavras bonitas, palavras eloquentes, palavras convincentes, se as palavras não forem acompanhadas de atitudes. Palavras com aparente sabedoria, mas que não são acompanhadas de atitudes condizentes, atitudes coerentes com essas palavras, não serve de nada. Porque sim, nossas palavras revelam quem nós somos. Porém, mais ainda, as nossas atitudes, as nossas obras revelam quem nós somos. As nossas atitudes, as nossas obras, aquilo que fazemos, aquilo que praticamos, revelam a verdade de quem nós somos diante dos homens, mas acima de tudo diante de Deus. E é com isso que o Senhor Jesus está preocupado no texto que nós vamos ler nesta noite. O Senhor Jesus está preocupado em que os seus ouvintes possam discernir e possam julgar a si mesmos, se eles realmente são discípulos dele, do Senhor Jesus. Talvez alguns de nós ostentamos com as nossas palavras, com os nossos lábios, afirmamos a nossa fé, afirmamos a nossa fidelidade ao Senhor Jesus, mas nesta noite a palavra quer nos exortar. A palavra de Deus quer nos levar a olhar para as nossas vidas, para a nossa conduta, para as nossas atitudes. E assim percebermos, sou um servo do Senhor Jesus, creio no Senhor Jesus, sou salvo por meio do Senhor Jesus. Será? O que as suas atitudes revelam? Suas atitudes testemunham contra você, contra mim, ou ao seu favor, ou ao meu favor. O que as nossas atitudes revelam? A respeito de quem somos, sim, diante dos homens, mas acima de tudo diante de Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 46 até o versículo 49. Lucas 6, versículo 46 a 49.
por que que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Neste texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele está concluindo aquele que foi o seu sermão, a sua pregação talvez mais famosa. Ficou conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O primeiro grande discurso, a primeira grande pregação do Senhor Jesus, em que ele está demonstrando o que significa, qual deve ser o comportamento, a ética do discípulo dele, do cidadão do reino dos céus. E depois de proferir o seu longo discurso, o Senhor Jesus conclui com essas palavras, dizendo que o que vai revelar a veracidade do relacionamento do discípulo com o seu Senhor são as suas obras, são as suas atitudes, a sua conduta prática. Porque as nossas atitudes revelam quem nós realmente somos. Primeiramente, porque elas revelam o fundamento das nossas vidas, o alicerce das nossas vidas. Aonde está realmente fundamentada a nossa vida. Nós vivemos em dias das redes sociais, em que parece que o que realmente importa é aquilo que é demonstrado, é a nossa estética, é a nossa beleza, é a ostentação das nossas experiências. Mas o Senhor Jesus, perceba que aqui ele está falando do fundamento, ele está falando daquilo que é invisível, ele está falando daquilo que ninguém vê, e ele diz, isso é o que verdadeiramente importa. Não é aquilo que nós podemos demonstrar numa foto, num vídeo, numa rede social, ou de repente, em meia hora de um discurso bonito, palavras eloquentes, palavra de sabedoria, coisas que nós podemos ostentar e até impressionar a outros. O Senhor Jesus está falando, aquilo que é mais importante é o fundamento, é a base, o alicerce da nossa vida, aquilo que ninguém vê. E as nossas atitudes revelam isso. Onde a nossa vida está fundamentada. E nós vemos aqui o Senhor Jesus com uma pergunta retórica, desejando expor uma incoerência. Ele diz, por que que vocês me chamam? Vocês vêm a mim, vocês querem estabelecer um tipo de relacionamento comigo e vocês me chamam de Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus, ele faz questão de repetir 2 vezes, trazendo essa ideia que são palavras espalhafatosas. Pessoas que realmente chamam atenção. Pessoas que realmente fazem questão de demonstrar para o Senhor Jesus, estamos junto. Senhor Jesus, estou contigo. Palavras que chamam muita atenção, e o Senhor Jesus faz essa pergunta, por que que vocês fazem isso? Demonstrando a incoerência, por que que vocês fazem isso? Vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas vocês não fazem, vocês não praticam aquilo que eu digo. Vocês não praticam aquilo que eu ordeno. O Senhor Jesus está deixando claro, depois de concluir o seu sermão, a sua pregação, o Senhor Jesus está dizendo, tudo isso que eu falei até aqui, não são palavras bonitas para impressionar vocês. Não é também grande conhecimento para encher a sua mente.
As minhas palavras são autoritativas. A minha palavra, ela não está sendo dita, eu não estou propondo a vocês um discurso, eu não estou propondo a vocês uma palavra para que vocês possam sentar junto comigo e debater quais pontos vocês acharam mais interessantes, o que mais que te chamou a atenção, o que brilha mais nos seus olhos, nos seus ouvidos. O Senhor Jesus está falando de maneira nenhuma. Eu não sou simplesmente mais um profeta qualquer. A minha palavra tem autoridade. O Senhor Jesus não nos chama para julgar a sua palavra, para debater a sua palavra. Ele traz a sua palavra para que nós a conheçamos e a obedeçamos. Ponto. É isso que ele espera do seu discípulo. E é a partir daí que ele traz essa parábola, essa comparação. Eu vou comparar aquele que vem a mim, aquele que escuta as minhas palavras, aquele que a coloca em prática. E aí ele faz essa ilustração com esse processo de construir uma casa. Ele diz que aquele que pratica a sua palavra é um homem sábio, um homem que está construindo a sua casa e ele cava. E aqui o sentido do que o Senhor Jesus diz é que ele cava e continua cavando continuamente até chegar bem fundo e encontrar um sólido alicerce, e encontrar rocha por baixo daquela terra. E ali ele alicerça a sua casa. Ali, aquele homem está alicerçando, ele está construindo com sabedoria. O Senhor Jesus está falando, sim, é necessário ir até Ele. É necessário ir até a presença dEle. Vocês estão certos, aquele que vem a mim. É necessário, sim, ir à igreja. É necessário ouvir a palavra, se expor à palavra. Mas é necessário que isso tudo seja completo com atitudes. E aí existe essa sabedoria, cavar. Continuar cavando, aprofundar, até que a casa esteja alicerçada. O Senhor Jesus está dizendo que aquele que pratica a palavra, ele está demonstrando que o seu fundamento, aonde ele está apoiando a sua vida, é a própria palavra de Deus, é a própria palavra de Cristo. Ele está dizendo que aquilo que existe de mais importante, aonde a minha vida está baseada, é na palavra dele, na palavra de Cristo. Ele está dizendo que essa palavra, que ela é invisível, ela se mostra bela, ela se mostra visível na atitude do discípulo que está ouvindo, que está praticando a palavra de Deus. É semelhante ao que Paulo fala lá em Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 1, quando Paulo está dando vários conselhos práticos a respeito de como Tito deveria instruir a igreja. E ele fala a respeito dos mais jovens, dos mais velhos, das mais jovens, das mais velhas. E ele fala a respeito dos servos, dos trabalhadores. E ele diz que em tudo eles devem proceder, a sua prática, a sua atitude deve ser coerente com a palavra, para que em tudo a doutrina, o evangelho seja embelezado, enfeitado, adornado. Essa palavra já é bela por natureza. Nós não podemos acrescentar beleza. Nós não podemos melhorar a palavra de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é que essa palavra invisível, ela se mostra bela a partir do testemunho, a partir de atitudes que sejam coerentes com essa palavra. O mundo enxerga a beleza da palavra
nas atitudes dos discípulos de Cristo. E nós não podemos dizer que somos discípulos dele, que a nossa vida está fundamentada, que nós encontramos descanso neste fundamento, se nós não praticamos essa palavra. E perceba que é naquilo que é invisível, naquilo que é cotidiano. Há um tempo atrás, eu estava já de noite ali conversando com a minha esposa, e nós temos 3 filhos pequenos, crianças, e a gente falava do cansaço ali do cotidiano. E você imagina 3 crianças pequenas, você já acorda naquela loucura, naquela correria, depois de ter dormido pouco durante a madrugada. E você chega de noite na hora de dormir, quando você finalmente coloca as crianças para dormir, a casa parece que está uma bagunça, parece que você não conseguiu fazer muita coisa. E a gente conversando ali, a impressão é que é tudo em vão. A impressão é que a gente faz e nunca consegue fazer nada. Essa é a impressão. Mas depois, continuando conversando, olhando para a graça de Deus, não é bem assim. Nós já vemos alguns frutos do Evangelho na vida da nossa filha mais velha. Nós já vemos fruto do nosso trabalho, pela graça de Deus, pela bondade dEle, pelo encorajamento que o Senhor Deus nos dá. Parece que é tão difícil. Parece que não está dando fruto, não está dando resultado. Mas é na fidelidade, pela graça dEle, dia após dia, que com o tempo nós vemos os frutos da palavra aparecendo. É isso que o Senhor Jesus quer dizer aqui, quando Ele fala do fundamento, quando Ele fala da sabedoria, de colocar a palavra em prática. É vir toda quarta na igreja, é todo domingo, é chegar mais cedo para servir. Para quê? E parece monótono, e às vezes parece que não dá em nada, e às vezes parece que tem algum sentido maior nas pequenas fidelidades que nós demonstramos quando nós levamos a sério o Evangelho no contexto do nosso lar, quando nós corrigimos o nosso filho, ainda que cansados, mas nós sabemos o que o Senhor espera de nós, quando somos fiéis no contexto do nosso trabalho, quando somos fiéis no contexto da igreja. Mas ali está sendo cavado. Ali eu estou demonstrando onde a minha vida está fundamentada. Onde eu realmente descanso e eu me apoio. Onde está a minha fidelidade, onde está o meu compromisso. Porque o contrário, eu pingo na igreja de vez em quando, eu vou quando dá, a minha vida tem outros fundamentos, o meu compromisso, ele tem outras fidelidades, o compromisso do meu coração, e passa o ano. O que eu observei de fruto na minha vida? O que está sendo visível na minha conduta? E aí eu posso ostentar com palavras muito bonitas, eu decorei o Evangelho, eu sei falar da cruz, eu sei falar do perdão da graça, e eu falo demais, mas eu faço pouco. Naquilo que ninguém vê. Eu posso postar uma foto com as mãos para cima e com um versículo bíblico na legenda, mas naquilo que ninguém vê, na fidelidade no ambiente de trabalho, nas pequenas coisas, na fidelidade na igreja, na fidelidade no lar, e com o passar do tempo, naquilo que ninguém vê, mas eu estou cavando, eu estou edificando, eu sei aonde a minha vida está fundamentada, e o Evangelho floresce, e a palavra floresce, e aí eu posso dizer, Senhor, porque Ele é meu Senhor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo.
Ele está falando do fundamento. O fundamento é a própria palavra dele. Se somos infiéis, se a fidelidade do nosso coração está atrelado a outros compromissos, que não a palavra, não me aproximo da palavra, não me exponho à palavra, coloco a palavra em segundo plano, como que eu vou dizer Senhor, Senhor? É vazio, não tem utilidade. É cavando. É aquilo que ninguém vê. É no cotidiano. E às vezes no cotidiano parece que nem tem tanto sentido assim, parece que nem tem tanta diferença assim, mas é ali, é no fundamento. Nossas atitudes revelam qual é a base da nossa existência. Que o Senhor nos confronte. Senhor, Senhor, por que vocês dizem isso? Por que você diz isso? Será que é uma capa de hipocrisia? As nossas palavras revelam onde estamos verdadeiramente fundamentados, mas revelam também a autenticidade da nossa fé. Elas revelam se a fé que nós professamos com os lábios, ela é verdadeira. Perceba que a preocupação do Senhor Jesus aqui, na sua conclusão, ele quer fazer uma distinção entre dois grupos diferentes de pessoas. Mas a distinção que o Senhor Jesus faz não é entre o discípulo, entre o crente e o mundano, o incrédulo, aquele que não quer saber de nada, aquele que não quer saber da Bíblia, aquele que não vai para a igreja. Não é essa distinção que o Senhor Jesus faz. Jesus está fazendo uma distinção entre dois tipos de discípulos, entre dois tipos de pessoas que vêm até Ele. Ele diz: vem até mim, escuta a minha palavra. É isso que Ele está falando. Ele diz aqui, no versículo 47, vem aqui, escuta a minha palavra. No versículo 49 ele diz, aquele que escuta a minha palavra. Então o Senhor Jesus ele está querendo fazer uma distinção entre aquele que é um discípulo, que diz que é discípulo e é de verdade, a sua fé é autêntica, e aquele que diz que crer no Senhor Jesus, mas a sua fé é falsa, é uma ilusão. E aí que ele faz essa parábola, ele quer realmente distinguir. E as nossas atitudes vão demonstrar isso. Principalmente nos momentos difíceis. É disso que o Senhor Jesus está falando. Principalmente nos momentos difíceis, as nossas atitudes, se seremos ou não fiéis, coerentes com a palavra que professamos, com a fé que professamos com os nossos lábios, elas demonstrarão se a nossa fé é verdadeira ou não. O Senhor Jesus, ele diz deste homem então, que foi sábio, ele fundamentou, ele buscou fundamentar, ele buscou cavar, ele foi sábio na construção da sua casa. Jesus está deixando claro, o mais importante da casa, todos nós estamos construindo casas, todos nós estamos construindo a nossa vida. E o mais importante não é a pintura da casa, o mais importante não é a arquitetura da casa, o mais importante não é a beleza da casa, o mais importante não é o que nós postamos nas redes sociais, o mais importante não são as aparências que nós demonstramos. Todos estão construindo, mas teve um que demonstrou sabedoria, porque naquilo que ninguém vê, ele fundamentou, ele cavou. E para os dois vieram momentos difíceis. Para ambos, todos estão construindo a casa, mas diz que choveu. E essa casa que morava ali perto de um leito de água, perto de um rio, aquele rio se encheu.
E vieram ondas fortes contra as paredes das duas casas. E o Senhor Jesus disse que aquele que estava fundamentando, aquele que estava cavando, aquele que estava dia após dia na fidelidade à palavra, as dificuldades vieram, as provações vieram, mas a casa se manteve de pé. A sua fé não foi destruída. Aquele que escuta a palavra, eu vou ao Senhor Jesus, escuto a palavra, mas não se preocupa em colocar em prática verdadeiramente. No momento de dificuldade, as ondas vieram e acabaram com a sua fé. Existe um termo técnico na teologia que fala de escatologia iniciada. Está falando do julgamento de Deus iniciado. E é interessante que quando a palavra de Deus, quando a Bíblia fala desse julgamento de Deus iniciado, a Bíblia diz que esse julgamento, ele foi iniciado sobre nós, os filhos de Deus, os crentes. Se você quiser, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, o nome de cristão que você carrega. Agora o que ele diz aqui no versículo 17: pois já chegou a hora de começar o julgamento. O julgamento começar por meio da casa de Deus. E se esse julgamento começa primeiramente conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Perceba o que Pedro está falando aqui. Ele está falando de um sofrimento, e essa igreja estava sofrendo e viria a sofrer situações cada vez mais terríveis. E Pedro está falando, se for para sofrer, que você sofra com testemunho, que você honre a Deus com esse nome que você carrega sobre a sua vida, esse nome que você professa, o nome de cristão. Por quê? Porque existe um propósito escatológico, um propósito eterno se cumprindo no tempo, na vida de vocês. O julgamento de Deus já chegou a vocês. E Pedro diz, e se está sendo assim conosco, com os cristãos, o que será com o ímpio? Será terrível. O inferno será terrível. Se o Senhor Deus permite e conduz os seus filhos amados a esse tipo de sofrimento, o que esperar da condenação eterna? Mas aqueles que sofrem, sofram como cristãos. Não abandone o Senhor no meio do sofrimento. Não murmure da vida, da existência, a ponto de questionar os planos de Deus e abandonar a fé. O Senhor Jesus, ele disse, chegará o tempo do sofrimento. As ondas vão bater e vão bater forte contra a parede da casa. Virá. E virá contra o cristão verdadeiro e contra o cristão meramente professo. Um vai permanecer de pé. Uma fé vai permanecer viva e a outra vai sucumbir. Porque as nossas atitudes, principalmente no momento de provação, elas demonstram a autenticidade da nossa fé. De que adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que pratica? E não praticar aquilo que professa? De que adianta? A casa vai permanecer de pé? É como o Tiago diz,
capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, de toda alegria, o fato de passardes por diversas, variadas provações, pois vocês sabem que a provação da vossa fé produz perseverança. As dificuldades, as tribulações produzem perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Vocês devem perseverar até o fim, a fim de que sejais maduros e íntegros, não tendo falta de coisa alguma. É disso que o Senhor Jesus está falando. As ondas vêm, as provações vêm, as tribulações vêm, não para destruir, para fortalecer. Maduro, íntegro, perfeito, aperfeiçoado na fé. Nossas atitudes demonstram se essa fé é autêntica ou não. E por isso, as nossas atitudes demonstram qual é o nosso destino, qual é o nosso destino eterno. Isso é muito sério. Senhor, Senhor, mas eu fui na igreja, mas eu fui batizado, eu até dei o dízimo. Senhor, Senhor. E o Senhor Jesus, ele diz: aquele que ouviu a palavra, mas no seu cotidiano ele foi negligente. É só um pecadinho. Todo mundo faz. No meu meio é assim. Não tem como sobreviver se eu não fizer. Todo mundo faz. Onde que eu estou fundamentado? É só um deslize. É no meu cotidiano. Isso faz parte da minha existência. Senhor, Senhor, eu venho domingo aqui. Onde está a tua fidelidade? Onde está o teu fundamento? E sim, o Senhor Jesus, ele fala das provações da vida, nessa sua parábola, das provações desta vida. Mas ele diz aqui, que quando vieram as ondas, bateram contra aquela casa, a destruição foi completa. A destruição foi completa. O Senhor Jesus, com misericórdia, está apontando para os seus discípulos, para nós, a realidade do nosso destino eterno. No nosso cotidiano. Mas eu estou ostentando grandes coisas. Aquele que está cavando. E aquele que está fundamentando a sua vida a cada dia, praticando a palavra. Com o tempo é produzido um legado, os frutos aparecem. Aquele que está preocupado com o seu fundamento, com a fidelidade do seu coração, é a palavra de Cristo. Permanecerá de pé no dia do juízo. Aquele que negligencia, escuta, mas não está preocupado. A destruição será completa. É como diz o salmista, no capítulo 1, ele fala que é bem-aventurado aquele que não segue a conduta dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos zombadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele frutifica. E ele diz depois, o ímpio não é assim. É como a palha que o vento leva, e por isso ele não permanecerá na congregação dos justos. Haverá esse dia. O Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos para reunir os seus justos, justificados pelo seu sangue. O ímpio, aquele que não leva a sério a palavra, não medita na lei do Senhor, não pratica, não põe em prática, não tem o seu prazer, o seu amor, aquele que negligencia, não permanecerá na congregação dos justos. A sua ruína será completa. A sua ruína será completa.
aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós somos salvos não pelas obras, exclusivamente pela fé. Mas essa salvação, ela produz um caráter transformado. Ela produz um coração aperfeiçoado na palavra, porque o Espírito Santo habita em nós, existe temor em nós. E o Senhor Jesus chama a atenção, aquele que é verdadeiramente discípulo. As suas obras o acompanham. As tribulações não vêm para destruir a nossa fé. Se destruiu a fé, é porque não era discípulo, é porque eram palavras vãs. Senhor, Senhor, mas olha o que eu estou passando, mas olha o que aconteceu. O Senhor é fiel. É Ele quem garante. É Ele quem completa a obra que Ele mesmo começou. As nossas atitudes revelam quem nós verdadeiramente somos. Elas revelam onde o nosso coração está fundamentado. A fidelidade mais profunda do nosso coração é ou não é a palavra de Deus. Elas revelam se essa fé que professamos com os lábios é autêntica. E elas testificam a respeito desta fé, de modo que, no dia do juízo, no dia da volta do nosso Senhor e Salvador, permaneceremos de pé. O que as nossas atitudes têm revelado sobre nós mesmos. Vamos orar.